Olá, meus jovens, vamos iniciando aqui mais uma aula de física. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as leis de Newton. Nós falamos nas últimas duas aulas sobre as duas primeiras leis. Foi a primeira lei de Newton, que trata da lei da inércia, a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, onde nós vimos ali mais a fundo a ideia de força e como trabalhar com as forças, né? Nós vimos a fórmula para a força. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês mais uma vez. Nós vimos que uma força qualquer, ela seria medida como sendo a multiplicação entre a massa do objeto a qual a força está sendo aplicada, vezes a aceleração provocada sobre esse objeto. Ok? Então, nós temos essa fórmula aqui. Força igual a massa vezes aceleração. O que é que acontece? Agora nós vamos continuar aqui esse estudo sobre as forças e nós vamos perceber algumas coisas interessantes ainda, né? Entenda as três leis de Newton primeiramente como sendo uma continuação uma da outra. Então, a ideia de força ela vai derivando ali da ideia de inércia, né? E agora a terceira lei ela vai aprimorar a questão das forças. É o seguinte, vamos entender que a força é o resultado de uma interação entre dois corpos. Isso é muito simples de perceber, né? Quando nós aplicamos uma força sobre alguma coisa, é necessário que, para aplicar essa força, tem que ser um corpo que faça aquilo. Não é natural, não é do nada que se gera uma força. É necessário que haja interação entre dois corpos. E nós sabemos o que são corpos, né? Corpos pode ser qualquer coisa, objeto, qualquer algo palpável que a gente esteja analisando aqui na física, tá certo? Então, por exemplo, se eu vou empurrar um carro, obviamente, se eu vou fazer ali um empurrão em um carro, eu estou provocando uma força em cima daquele carro, né? Estou fazendo com que ele altere o seu movimento. A força é o agente capaz de alterar o movimento. Só que ele é provocado por outro corpo, né? Então, eu, que sou um corpo, estou provocando uma força sobre o carro, que é outro corpo também. Então, é necessário, quando a gente está estudando as forças, que se realmente tenha pelo menos dois corpos, né? Que são aqueles onde a gente está criando a ideia de força, né? Aplicando as forças um sobre o outro. Então, quando eu estou aplicando uma força, né? Quando um corpo está aplicando uma força sobre outro, então um produz e o outro recebe. Então, quando tiver a interação entre dois corpos, um aplica uma força e o outro recebe. Se eu estou empurrando o carro, eu estou aplicando a força, o carro que está recebendo. Obviamente, eu tenho que analisar a massa do carro e ele irá se mover, né, com uma certa aceleração. Muito bem. Agora, outra coisa muito importante é que nessa interação entre dois corpos que a gente está analisando, né, um exerce a força sobre o outro. Né? Eu acabei de dizer isso. Né? Um está exercendo uma força sobre o outro. Só que, por sua vez, esse que está recebendo a força devolve para aquele que aplicou primeiro. Então, aqui nós entramos na seguinte ideia, a ideia de ação e reação. Então, o que é que acontece? Se eu estou aplicando uma força sobre o carro ao empurrar, a mesma força que eu estou aplicando em cima desse carro, o carro está aplicando em cima de mim também. Vamos entender o que é que está acontecendo aqui. A terceira lei de Newton diz exatamente isso aqui. Ó. Toda ação corresponde uma reação. De mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. O que é que acontece? Primeira coisa, vamos entender a natureza da força, a natureza de uma força qualquer. Nós sabemos que a força ela é calculada multiplicando a massa vezes a aceleração do objeto a qual foi recebida aquela força. Certo? Só que aí o que é que acontece? Uma força ela tem também três elementos. Toda força ela vai ter módulo, ou seja, intensidade, que é o seu valor mesmo. Por exemplo, a força de 10 newtons, 15 newtons, 30 newtons. Isso a gente chama de módulo, né? Você pode entender módulo como sendo isso, o tamanho da força. Vamos dizer assim, módulo seria o tamanho da força. Direção, certo? Toda força ela também tem direção. Se é para cima, se é para baixo, se é para a esquerda, se é para a direita, e aí vai. E também tem, no caso de direção, quando eu estou falando, é horizontal e vertical. Pronto, eu vou vertical, horizontal ou oblíqua, que seria inclinado, né?
E também tem sentido, né? Esquerda, direita. Também tem essa questão de sentido. Então, o que é que acontece? Quando um objeto aplica uma força sobre outro objeto, né? Então, eu estou aplicando ali uma força sobre ele. Essa força tem direção, né? Essa força tem direção e sentido. Esse mesmo objeto que recebeu essa força devolve essa força para aquele que o aplicou. Então, veja esse esquema aqui para a gente entender. Eu tenho aqui uma bola que eu chamei de A, tá certo? Perceba aqui, ó, eu chamei essa bola de A. Essa bola azul eu chamei de A. Essa bola marrom eu chamei de B. Marrom ou laranja, não sei. Enfim, o que está acontecendo? Ó, essa bola A está provocando uma força sobre a bola B. Quando eu estou aplicando uma força na bola B, é óbvio que ao chocar duas bolas, cada uma vai para uma direção diferente, né? Cada uma vai para uma direção oposta, né? Então, se eu choquei essas duas bolas, ó, essa bola B vai para a direção dessa seta aqui, né? Ó, perceba a seta. E essa bola A vai para essa direção aqui. Então, o que é que acontece? A bola A provocou essa força, certo? A bola A provocou na bola B essa força aqui, fazendo com que essa bola B vá nessa direção, vá para a direita, né? Obviamente ela vai para a direita. E essa bola B, né, por sua vez, também aplicou a mesma força, com a mesma intensidade. Aplicou uma força com a mesma intensidade na bola A, fazendo com que essa bola A fosse para a esquerda, tá bom? Então a bola B vai para a direita, a bola A vai para a esquerda. E cada força aqui é aplicada por conta do outro objeto. Então, é uma questão assim de ação e reação muito clara. Qualquer força que seja aplicada sobre um objeto, esse objeto vai devolver essa mesma força para quem aplicou, certo? E sempre na direção contrária. Perceba, ó. Olha aqui, ó. Tá indo nessa direção, ó. Uma foi para a esquerda, outra foi para a direita. Então, um objeto está aplicando a força sobre o outro. Veja aqui, ó, nesse exemplo aqui que eu dei, né, nesse esqueminha aqui, ó, eu tenho o seguinte, que a força de B em A, veja aqui o que é que eu estou escrevendo. FBA, esse F maior e o BA pequenininho aqui, significa a força aplicada pelo corpo B no corpo A. Nesse caso aqui, ó, quem é B e quem é A? São as bolas, né? Então a força que é aplicada é a bola B sobre a bola A, possui mesmo modo e mesma direção, mesmo módulo, ou seja, mesma intensidade, mesma direção do que essa força da bola A em cima da bola B. Ok? Só que tem sentidos contrários, um está para a esquerda, outro está para a direita. Então o que é que acontece? Quando dois objetos se chocam, nesse exemplo aqui foram duas bolas se chocaram, as bolas provocam uma na outra forças com a mesma intensidade, só que com direções contrárias, tá bom? Ok? Então, se essa bola B recebeu uma força na direção para a esquerda, fazendo com que ela vá para a esquerda, ela também está aplicando uma força sobre a bola A, fazendo com que essa bola A vá para a direita, ou seja, sentido contrário àquela que recebeu. Ok? Vamos entender mais sobre isso aqui, vamos entrar mais nessa ideia. As forças de ação e reação não se equilibram e não se anulam, pois estão aplicadas em corpos diferentes. Então, o que é que acontece? Ó, eu não posso dizer que por conta que uma vai para a esquerda e outra vai para a direita, elas se anulam. De forma alguma, é muito fácil perceber isso. Para que as forças se anulem, aí você entra naquela ideia. Se não tem força, ou seja, se as forças se anulam, se eu junto elas e dá zero, então quer dizer, se não tem força, né? Se elas se anulam, não tem força. E se não tem força, não tem movimentação. Mas isso é um total absurdo. Porque se eu chocar duas bolas, por exemplo, eu estou dizendo que elas estão provocando forças uma na outra. Mas como é que... Se elas se anulassem, se desse zero essas forças, né? Por conta de serem em direções diferentes, então elas não iam se mover, elas iam tocar uma na outra e não iam sair dali mais nunca. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que é que elas não se anulam? Porque as forças são aplicadas em corpos diferentes. Ó. Um corpo está aplicando no outro. Então são independentes. Essas forças que reagem aqui são independentes. Então não existe isso de se anular. Né? Se você vê em algum lugar alguém dizendo que se eu colocar uma força em um lugar, se eu aplicar uma força em um local, aquela força ali vai se anular porque tem uma mesma vindo na minha direção. Totalmente absurdo. Outra coisa também importante é perceber
que todas as forças formam-se e cancelam-se em pares. Isto é, vamos lá entender o que seria essa ideia de cancelar em pares. Tem uma questão falando sobre isso. Quando um corpo A faz uma força sobre um corpo B, pode ser qualquer um. Por exemplo, está aqui o cara, né? Tá aqui ele, esse aqui é o corpo A, vamos chamar o cara aqui de A e vamos chamar o carrinho de B. Tá aqui A e o carro é B. Esse corpo B resiste à aplicação dessa força por meio da reação que atua sobre o corpo A. O que é que está acontecendo? O cara está empurrando o carrinho, Esse cara aqui está empurrando, está fazendo uma força sobre o carrinho. Enquanto o carrinho também está fazendo uma força sobre ele. Ó. Tá aqui as forças. Ó. O cara faz uma força em cima do carrinho. O carrinho faz uma força sobre o cara, certo? O homem aqui empurra, faz uma força. O carrinho também devolve essa mesma força. Devolve a força com a mesma intensidade. Ó. Então quer dizer o quê? Que o corpo B ele resiste a uma força, certo? Não é só eu aplicar uma força e o objeto se mover. Não é assim. Não é só isso. O objeto resiste a essa força. Ele devolve essa força também. Só que aí o que é que acontece? Complementando essa ideia aqui, o que vai acontecer é que a força aplicada de um corpo em outro, como provoca nele uma força de volta, vai ter consequências diferentes para cada corpo. Por quê? Porque as massas são diferentes. Olha aqui, me responda, qual é o corpo que tem a massa maior? Esse carrinho aqui ou o homem? Né? Acho que não é difícil perceber que o homem tem uma força, o homem tem uma massa maior, né? O carrinho aqui tem uma força menor. Então você sabe que quanto mais pesado tiver o carrinho, mais cheio tiver o carrinho do supermercado, mais difícil é de empurrá-lo. Mas se eu estou aplicando uma força sobre o carrinho está devolvendo essa mesma força, na mesma intensidade. Agora, por que é que o cara consegue ainda movimentar o carrinho, consegue tirar o carrinho do local? Porque as massas são diferentes. Cada força que é aplicada uma sobre o outro provoca neles alterações diferentes, porque depende da massa também, certo? Depende da massa. Objetos com massas diferentes fazem com que eu tenha movimentos diferentes, certo? Imagine a seguinte situação para entender essa ideia. Ó. Imagine que eu tenho um caminhão, certo? Imagine que um caminhão em movimento atinge uma moto. O que é que acontece? Se o caminhão atingir a moto, obviamente o caminhão é muito maior do que a moto. O caminhão tem uma massa muito maior do que a moto. O que é que vai acontecer com o caminhão e com a moto? Qual vai ser o desfecho dessa história? Ora, se o caminhão bate na moto, ele está aplicando uma força sobre a moto. Que por sua vez, a moto também está aplicando uma força sobre o caminhão. Que tem a mesma intensidade, ambas. Porque nós vimos isso nessa terceira lei de Newton. Né? Sabemos que uma força aplicada sobre o objeto resulta, né, esse objeto que recebeu a força devolve uma força também com a mesma intensidade, só que na direção contrária que recebeu, certo? Aí o que é que acontece? Eu acho que não é difícil perceber que a moto vai voar longe. Né? Se o caminhão bater na moto, a moto voa longe. A moto vai ser empurrada para longe. E o caminhão não. O caminhão pode até amassar um pouco, mas não vai sair do lugar, certo? Agora, por que isso acontece? Ora, a massa do caminhão é muito maior do que a massa da moto. Então, se acontecesse a mesma coisa para os dois corpos, não teria lógica alguma, né? Não tem motivo nenhum, lógica alguma de você dizer que por conta de ter a mesma intensidade provoca a mesma reação. Não, cada corpo vai ter uma reação diferente, mas que tem a mesma intensidade, tem, tá bom? Tem a mesma intensidade. Agora o que é que acontece? Vamos pegar aqui um seguinte exemplo, né? Vamos falar logo da fórmula, né? Qual seria a ideia de ação e reação. É uma fórmula assim que é pouco utilizada, tá bom? É uma ideia que é pouco utilizada. Mas vamos ver aqui, ó. Se eu tenho uma força, se eu tenho aqui uma força, oh meu Deus, pronto. Se eu tenho uma força que está sendo aplicada do corpo A em cima do corpo B, vai ser a mesma força, ó. Vai ser
a força contrária, ou seja, a negativa, da força que o B está aplicando sobre o A. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó. FA,B significa força sendo aplicada do corpo A no B. Isso aqui indica que o A está aplicando uma força no B. Ela vai ser igual à força do B, a força que o corpo B está aplicando no A. Isso é óbvio, a gente já viu. Só que menos. Aí o que foi que eu tratei com vocês? Esse menos aqui na física, em algumas fórmulas, ele vai indicar a direção. Se eu estou colocando menos aqui, eu estou falando que a direção é contrária. Quando eu tenho um corpo aplicando uma força sobre outro, ou seja, um corpo A aplicando uma força no corpo B, como você está vendo aqui no exemplo do canhão, o canhão está soltando uma bola de ferro, né? O canhão está soltando uma bola de ferro, ele aplica uma força sobre essa bola, que por vez, essa bola aplica também uma força sobre o corpo A, né? Sobre o canhão, né? O canhão seria o corpo A e a bola aqui de ferro seria o corpo B. Um está aplicando uma força no outro com a mesma intensidade. Então a força do corpo A no corpo B, ou seja, a força do canhão na bola, seria igual à força da bola sobre o canhão. A força de B em A. Só que negativo. O que é que esse negativo está indicando? O negativo está indicando direção. Ó. Certo? Então eu tenho duas forças aplicadas aqui com a mesma intensidade, só que com direções diferentes, que é justamente o que a lei da ação e reação está dizendo. Ok? Vamos falar de exemplos, aplicações. Vamos lá. Olha isso aqui, olha esse exemplo aqui. Ó. Temos vários aqui. Vamos olhar para esse cara fazendo flexões, certo? Ele está no chão aqui fazendo flexões. E você pode perceber que ele está fazendo uma força sobre o chão, que por sua vez está fazendo uma força sobre ele também, né? Então perceba que ó, o homem aplica uma força sobre o chão, aqui ó, aplica uma força F sobre o chão. Por vez o chão devolve para ele uma força ó, com direção contrária. Então perceba, ó, um está indo na direção para baixo e a outra, o chão devolve uma força com direção para cima, sempre na mesma intensidade. Então isso faz aqui com que ele consiga estar fazendo esses movimentos de flexões. Agora, outras aplicações. Ó. Perceba aqui, por exemplo, a hélice de um helicóptero. Você sabe que a hélice de um helicóptero, o que é que vai acontecer com ela? Vamos lá. Se eu tenho um helicóptero, ele está rodando ali aquela hélice e ele está empurrando o vento para baixo. Que por sua vez, né, ou seja, está aplicando uma força sobre o ar, né? A hélice aplica uma força sobre o ar, empurrando o ar para baixo, fazendo com que o ar vá para baixo. Que por sua vez, aplica a mesma força de mesma intensidade sobre a hélice, fazendo com que a hélice vá para cima. Ou seja, o helicóptero consegue sair do solo. Então tá aí a explicação de por que o helicóptero levanta, né? Então por quê? Porque a hélice faz uma força sobre o ar e o ar faz uma força sobre a hélice. Aquele que for mais leve vai ser movimentado. E perceba que quando um helicóptero está com a hélice ligada, né, tem muita movimentação de ar embaixo dele ali, né? Está empurrando muito ar para baixo, que por sua vez empurra ele também para cima. Se você der um soco na parede, obviamente a parede vai te responder, né? Responder com dor. Então se você der um soco na parede, não ache que vai ficar de graça, você vai sentir um pouco de dor, né? A parede dá a reação para você, né? Então você aplicou uma força na parede, a parede também está aplicando uma força em você. E eu acho que você sentiu mais do que a parede, porque provavelmente a massa da parede seja bem maior do que a sua, né? Então você sentiria mais. No caso, pense duas vezes antes de dar um soco na parede. Outra ideia também, ó, um chute em uma bola, né? Se você der um chute em uma bola, o que é que vai acontecer? Se você aplica uma força na bola, a bola também aplica uma força em você com a mesma intensidade. Então você deve perceber que dependendo da bola, né, quanto mais pesada for a bola, quanto mais massa ela tiver, mais dor você sente, né, mais incômodo, né? Obviamente seu pé não vai ficar sem sentir nada, né? Se você tiver descalço e for chutar uma bola de futsal, você vai sentir uma dorzinha, né? Só que, obviamente, a bola ela vai se movimentar muito mais do que o seu pé, porque a massa dela é muito menor do que a massa do seu pé, né? Agora outra coisa, ó, uma arma de fogo dando um tiro. Se você perceber, né, em filmes, obviamente eu acho que aqui ninguém usa arma de fogo, né? Acredito que não, espero que não também. O que é que acontece
quando se dá um tiro em uma arma de fogo, né? Você pode ver nos filmes que é como se tivesse ali entre aspas, né, supapo para trás, né? A arma aplica uma força sobre a bala, fazendo com que a bala saia, mas a bala também faz uma força sobre a arma, fazendo com que ela volte. E obviamente, se você não tiver muito firme ali segurando a arma, ela vai para trás, né? Ela vai dar um impulso para trás e você vai sentir. Então você pode pesquisar vídeos aí na internet onde isso aconteceu, né? Às vezes a pessoa não estava muito firme ali no punho da arma e ela voltou, às vezes até bateu no queixo. Às vezes acontece isso. Outra coisa, quando andamos, né? O que é que acontece quando nós andamos? Nós empurramos o chão para trás e o chão nos empurra para frente, né? Então você aplica uma força sobre o chão devolve essa força para você. Você empurra ele para trás, ele empurra você para frente. Tudo numa harmonia perfeita, né? Outra ideia também, ó. Os foguetes expelem grandes quantidades de gases aquecidos para baixo. Desse modo, os gases empurram o foguete para cima. Então é por isso que os foguetes conseguem sair aqui da atmosfera, né? Sair do solo até chegar em outro planeta. Porque ele vai empurrar esses gases para baixo, né? E os gases empurram para cima. Seria um exemplo parecido com o do helicóptero. E a título de curiosidade, né? Ó, vamos lembrar da primeira lei de Newton, né? Para entender essa ideia dos foguetes. Eu acredito que vocês devem saber que no espaço não há forças, né? O espaço é vácuo, né? Na verdade, não temos nada no espaço, o espaço é vácuo. E se o espaço é vácuo, então ali nós não temos nada aplicando força sobre o objeto, não tem gravidade ali. Então, se não tem gravidade, não tem força aplicando, o que diz a primeira lei de Newton? Que se um objeto está em um certo estado de movimento, né? E não há forças que alterem esse movimento, então ele vai permanecer daquela forma infinitamente. Então, depois que um foguete ele é lançado na atmosfera, que ele entra na atmosfera com uma certa velocidade, ele vai permanecer com aquela a menos que uma força externa aplique sobre ele, seja aplicada sobre ele. Mas não tem, no espaço não tem força. Então, só se ele colidir com algum asteroide, né, algum outro planeta, até outro foguete talvez, né? Enfim, uma nave espacial. É por isso também que os satélites circulam, né, ao redor do universo, né? E nunca param, né? Por quê? Porque ali eles foram colocados em uma certa velocidade e não tem força sobre eles, então eles vão permanecer com aquela velocidade infinitamente, né? Rodando ali a nossa Terra. Então, para finalizar, vamos ver aqui mais um caso, né? Ó. Imagine o seguinte, que ao martelar um prego, o martelo provoca no prego uma força de 30 newtons, né? Então, está martelando um prego. Obviamente, o martelo está aplicando uma força sobre o prego, né? E imagine que essa força seja de 30 newtons, né? Aí eu pergunto para você, o prego provoca alguma coisa no martelo, né? O prego provoca alguma força em cima do martelo? Obviamente, provoca. A lei da ação e reação diz isso. Se um objeto recebe uma força, ele devolve essa força com a mesma intensidade, só que com direção contrária, né? Então, se a força aplicada sobre o martelo, ou sobre o prego, é de 30 newtons, a força que é aplicada, ó, como pergunta aqui qual é a força, né? A força aplicada sobre o martelo também é de 30 newtons. Aí você vai dizer assim, professor, mas a fórmula não era força de A em B igual a menos força de B em A, se A é martelo, ó, se o A for o meu martelo, e B for o meu prego, né? O corpo B for o meu prego. O que é que acontece? Você pode entender da seguinte forma. A força que o martelo está aplicando no prego seria igual a menos, né, a força que o prego aplica no martelo. Só que eu estou perguntando aqui qual é a força, a intensidade. Então eu analiso ela de forma separada. Esse menos aqui, ele trata somente de direção. Ó. Se eu estiver perguntando qual é a força que é aplicada, eu só preciso falar essa força positiva, certo? Não precisa colocar esse menos aqui, porque esse menos vai indicar uma direção contrária àquela primeira força, né? Então esse menos eu só vou aplicar quando eu estiver vendo essa fórmula aqui, ó. Quando eu estiver vendo a coisa na fórmula. Você não precisaria nem de fórmula para poder resolver um exemplo desse, né? Basta saber que a força aplicada tem a mesma intensidade, só que em direção contrária.
Olha aqui, ó. Imagina que eu tenho uma mesa e essa mesa está colada ao chão. Ó. Outro exemplo, né? A mesa está colada ao chão. O que é que eu faço? Se eu empurro aqui essa mesa, ó, eu empurro essa mesa nessa direção, né? Então a mesa também vai me devolver a força, né? Vai me devolver na mesma força. Porém, como aqui tá mais leve, tá mais solto até, né? Com mais facilidade de movimentação, então quem vai se mover sou eu e não a mesa. Se a mesa estiver colada, a força vai cair para cima de mim. E às vezes a gente faz isso até mesmo com a intensidade de realmente ser movido para trás, né? Empurra a mesa e a cadeirinha, como ela é de rodas, vai fazer com que ela vá nessa direção aqui. Ok? Olha aqui, ó. O cara, né? Tá recebendo uma bolada na cara, né? Obviamente, né? A bola tá recebendo uma força igual a que ela tá provocando na cara desse cara, né? Na cara desse rapaz aqui. O que é que acontece? Cada um vai ter uma direção, né? Nós sabemos que, muito provavelmente, né, a cabeça desse homem aqui vai nessa direção e a bola volte nessa direção aqui. Mas terão coisas diferentes, né? Até porque a massa da cabeça aqui, né, o peso da cabeça é menor do que o peso da bola, né? Então a bola ela vai ter uma reação muito maior, né? Vamos dizer assim. Ela vai ter uma movimentação muito maior do que a cabeça aqui após essa colisão, ok? Então essa daqui foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas na atividade, me procurem, né? É uma atividade simples, porém tem que ser entendido esse conceito. Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.